CondoCast, o podcast do seu condomínio. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao episódio número 22 do CondoCast, o podcast do seu condomínio. Eu sou a Carla e estou aqui com a Dani e a Ali e nós vamos falar sobre obras dentro das unidades residenciais e comerciais. Então, é um assunto que normalmente causa conflito. Mais um problema. Mais um, a gente só traz B.O. aqui, né? Vamos lá. Então, primeira coisa, né? Toda obra, toda benfeitoria, toda reforma dentro da unidade vai fazer barulho e vai fazer bagunça. É inevitável, né? Então, acaba gerando um certo transtorno, acaba alterando um pouco os ânimos ali e por isso é fundamental regulamentar isso aí e saber até que ponto pode ou não pode, né, fazer determinadas coisas. E a gente começaria aqui explicando um pouquinho sobre os horários, né, que acaba diferindo dos prédios residenciais e os prédios comerciais. Acaba sendo normalmente horários contrários, né? Exatamente. Normalmente os horários em que pode ser realizada a obra, até os dias, porque tem condomínio que em feriado, o condomínio que eu morava em feriado não podia fazer obra, que era o dia que estava todo mundo em casa, daí achavam que poderia atrapalhar, não podia ter obra. Assim. Normalmente isso está definido, você encontra no regimento interno. Então lá vai estar escrito a partir de qual horário que pode começar a ter obra e até qual horário que ela pode ir. É importante falar também que independente do horário existe um limite de ruído. Então, isso também tem que ser definido, porque mesmo durante o dia em que a obra ali no regimento interno é permitida, existe um nível de ruído que também é aceitável ou não, porque ela também tem que lembrar e considerar pessoas que estão em suas unidades, que óbvio, tem que respeitar ali a obra que está acontecendo, porque isso pode acontecer em qualquer unidade, mas que também tem que ser respeitadas num sentido de um mínimo ali de habitabilidade. Habitabilidade, eu acho que é isso. O mínimo para você ter ali, poder ficar na tua unidade em paz, né? E assim, o condômino que se sentir incomodado com o barulho da obra ou ali passou um pouquinho do horário estipulado na convenção, ele deve informar o síndico, né? Esse síndico sempre vai ter o papel ali de conversar com a unidade ou condômino responsável pelo barulho, para que ele, olha, vamos tentar contornar. São as ações educativas que a gente chama, que pode surtir muito efeito positivo aí nesse caso. Porque uma obra demora, né, gente? A gente sabe que não é do dia para a noite, vai acontecer isso diversas vezes. E é importante lembrar, até hoje a gente já gravou um episódio sobre isso, que a reiteração dessa atitude, se ele desrespeitar essa regra dos horários, ele pode ser caracterizado um condômino antissocial. Já entra no antissocial. Para quem perdeu o episódio, volta lá no episódio. E assistam, porque 19. Descumprir muito, não tô nem aí pro horário. Vou pagar quantas multas forem preciso, eu quero minha obra concluída o quanto antes. Isso pode caracterizar um condômino antissocial. Eu lembrei de exceção. Por exemplo, tem uma sala comercial, só que estourou um cano. O horário certo para fazer uma obra seria após as 18 horas, digamos que seja no regimento. Mas é um cano estourado e que está causando alagamento, não adianta. O pedreiro vai ter que ir lá, vai ter que quebrar. E aí os vizinhos vão ter que ter a tolerância. Porque é um caso de urgência, né? Caso de urgência. Imagina, você vai deixar lá o vazamento, gastando água, prejudicando outros apartamentos, sendo que você não pode fazer obra naquele horário? Não. Sim. Então, tudo tem que ter equilíbrio, né? O equilíbrio, e também já aconteceu, por exemplo, em unidade residencial, de um vizinho ter que estender um pouquinho no sábado ali, a obra seria até 1h, mas aconteceu um imprevisto tal e teve que se estender um pouquinho. Opa, esse vizinho já interfonou pros outros. Olha, pessoal, peço desculpa, mas aconteceu assim, assado. Às vezes isso aí gera uma empatia dos demais, que, por exemplo, então eu sei que vai ter um barulho um pouco mais estendido, eu vou sair, vou dar uma volta, vou almoçar fora, vou, sei lá, né, Mas assim, o fato do entorno saber o que tá acontecendo, isso aí acaba... Pra não falar que sem noção. Pra não falar que sem noção. Ele continua. Senão dá a impressão que é pessoal, né? E o teu vizinho recebendo uma espécie de satisfação tua, ele vai se sentir mais respeitado. Não, ele conversou comigo, ele vai passar, tá tudo certo e tudo mais, né? Mas esses casos de urgências aí tem que resolver, não tem jeito. Não tem como escapar, né? Não tem acordo. Questão de segurança, então, porque tem aí a BNT 16.280, que rege
todas essas reformas e esses andamentos e regulamenta, enfim, as reformas. Mas para a questão de segurança, nós temos assim, que quando é uma obra que vai interferir, por exemplo, quebrar parede, coisas que podem gerar um impacto assim na estrutura, que podem interferir na segurança, precisa ser acompanhado por um profissional competente que vai emitir ali as guias de ART, né, Anotação de Responsabilidade Técnica, ou RRT, que é não sei o que de responsabilidade técnica. Registro de responsabilidade técnica. É isso aí, aqui, ó. É isso aí. Então, esses profissionais é que vão acompanhar mesmo essas obras, isso, né, meninas, para não... E é importante sempre pedir autorização do síndico para realizar essas obras. Então, olha, eu vou fazer essa obra, vou quebrar essa parede, mas está aqui os laudos, né, tanto a ART como a RRT, falando, olha, tenho 2 lados, ou do engenheiro ou de um arquiteto, permitindo isso, não vai afetar a estrutura desse condomínio, né? Mas daí a gente entra naquela parte da responsabilidade do síndico, que eu vou passar a bomba paralha. Oi, tudo bem? São várias questões ali, né? Essa norma, ela exige que tenha essa apresentação do RRT ou do ART, emitido por engenheiro ou por arquiteto. Isso acaba que eu considero recente ainda, porque é de 2014, então... Nem 10 anos. Nem 10 anos ali, muita gente nem sabe que precisa disso, porque às vezes a pessoa, ela nem vai fazer a obra dela com um engenheiro e com um arquiteto, às vezes é uma coisa mais ali por conta, mas o morador hoje, ele é obrigado a apresentar, né? Se ele não apresentar, o síndico, ele pode denunciar essa obra junto à prefeitura e também entrar na justiça pedindo que o juiz determine que essa obra pare. O síndico, ele tem uma responsabilidade grande em relação a obras, porque ele acaba que ele vira um fiscal ali da obra. Então, a primeira forma dele fiscalizar essa obra é realmente exigir essa documentação e o detalhamento dessa obra, do que vai acontecer ali, né? O síndico é um leigo também. Ele é um leigo. A obras, uma sugestão até que o síndico tenha um profissional de apoio, porque às vezes ele vai receber uma RRT e uma ART e ele não vai entender nada. E nem é obrigação. E nem é obrigação dele, é demais. Ultrapassa até o escopo dele. Então, até para ele se resguardar, seria bom ele ter um profissional em conjunto. Se ele não observar essas questões, ele pode sim ser responsabilizado lá na frente por alguma coisa. Às vezes tem condomínio que quer tirar uma parede do apartamento. É possível tirar essa parede? Será que ela não é uma parede estrutural? O síndico não verifica isso, não verifica a autorização ali do arquiteto e do engenheiro? Pode dar um problema na estrutura do prédio que depois o síndico vai responder. Se tiver tudo certinho ali, a chance dele responder, ela cai para muito menos, ela é bem menor. Mas ela não deixa de existir, porque ele tem esse dever de fiscalizar como que a obra ela está em andamento, né? Como está o andamento da obra. Em relação à autorização de síndico, esse eu considero um tema bem controvertido também, porque o síndico, ele não tem também o poder de decisão de autorizar algo dentro da unidade da pessoa. Ele tem o dever de fiscalizar o que está acontecendo e verificar a regularidade. Aí entra na questão do direito de propriedade. Da pessoa, fazer o que quiser dentro das normas. A gente teve um caso no escritório que foi bem isso. A pessoa tinha toda a documentação, laudo do engenheiro explicando que a parede que ela ia tirar não era estrutural, que não causava nenhum problema e tudo mais. E o síndico, sem previsão no regimento interno, sem previsão na convenção, informou que não autorizava a obra, e a partir daí ele começou a multar diariamente essa condômina para que ela parasse. Não tirasse a parede, né? Não lembro se ela já tinha tirado ou não. Ela teve que entrar na justiça para resolver essa situação. Ela tirou. Mas foi uma situação que ela não ganhou, porque vai muito do entendimento do juiz, e o juiz entendeu que nesse caso, como também não tinha uma decisão da assembleia ali apoiando ela, e como não teve autorização do condomínio, ela não poderia ter tirado. Então ela perdeu, mas eu acho que ela já tinha tirado a parede, então é uma coisa bem confusa assim para se resolver. Acho que ela teve que pagar as multas e ficou por isso, sabe? Mas todo esse tipo de situação pode acabar, se o síndico e o condômino não entrarem num acordo ali, o condomínio e o condômino, pode ser levado para a justiça também para discussão.
né? Porque também o condômino não pode ficar na mão do síndico. O síndico tem que fazer a parte dele, que a lei determina, mas o condômino também não pode ficar ali à disposição da boa vontade do síndico, porque tem muito síndico que, infelizmente, alguns são implicantes e não estão ali dispostos a ajudar e acabam tumultuando, né? Então, vai de caso a caso. E também surgiu uma dúvida de uma seguidora sobre apropriação de área comum. Ou seja, criar uma espécie daquele famoso puxadinho lateral ao apartamento. Porque às vezes tem unidades ali, por exemplo, é um térreo, a pessoa já quer quase fazer um garden ali, já aproveitando uma área comum e tal. Isso não pode, né? Não. A gente não pode se apropriar de uma área que não é nossa. Então, assim, não dá nem direito de uso capião, que nem a gente estava explicando no outro episódio, porque é uma área de uso, área comum, área do condomínio. Então, se porventura um condomínio realizar um puxadinho ali, o condomínio pode, claro, notificar, advertência, tudo isso que a gente sempre fala, mas a chance de ganhar essa ação judicial é muito grande, porque é uma área exclusiva do condomínio, né? Todos os condôminos pagam as despesas desse puxadinho. E isso é consequência de um síndico que não está de olho no que está acontecendo no condomínio, porque como que ele não vê uma pessoa construindo numa área comum? Então, a chegar ao ponto da pessoa construir ali, conseguir construir, o síndico não fazer nada, esse síndico também tem que se espertar. Omisso, né? É omisso. E às vezes também cabe aos vizinhos informarem, porque eu já vi caso de um condomínio que essa área comum, ela para ser vista tinha que ser acessada pelas unidades internas, pelo interior de cada unidade, sabe? Daí nesse caso talvez o síndico não tenha contato, né? Mas os vizinhos ali, alguma coisa tá acontecendo. E aí informaram ao síndico. Sim. Então entra a questão de que não é uma extensão da sua unidade. Não é porque é uma área ali que ninguém tá usando, então tudo bem. Vou construir, vou aumentar um pouquinho o meu apartamento. Não é um terreno privado, né? A gente nunca pode esquecer que o terreno do condomínio é área de comum. Todos, né? A área comum mesmo. Então, acho que é isso, né, meninas? Isso. Obrigada mais uma vez pela audiência e até o próximo episódio. Você acabou de ouvir o CondoCast, o podcast do seu condomínio. Envie suas sugestões e nos siga nas redes sociais.